nossa discussão é sobre análise ecológica de Paracatu. Quando nós andamos pela rua, ou pelas ruas de Paracatu, temos uma aparência que tudo está normal. O comércio funcionando, os carros andando, a mídia passando as suas notícias, praças sendo construídas, e muitas vezes nós não temos a capacidade de ver o que está atrás disso. Assim sendo, o nosso objetivo hoje é tirar a cortina, não como crítica ao sistema, mas como um método de reflexão. No ano de 2005, aqui em Paracatu, foi feito o Seminário de Desenvolvimento Sustentável de Paracatu, com apoio da Prefeitura, da Cooperativa e da Emater. E várias medidas foram pontuadas sobre a recuperação e conservação do ecossistema. E depois de 6 anos, nenhuma medida foi tomada. Não houve recuperação e nem tampouco conservação do ecossistema. Assim sendo, chegamos hoje, na época que nós estamos vivendo, e nós observamos o seguinte: o cerrado ele foi totalmente destruído e substituído pelas plantações de feijão, milho, soja e cana-de-açúcar e também pelas pastagens. Com isto, houve uma redução drástica da biodiversidade. 70% da flora foi extinta e 75% da fauna foi eliminada. Além desta eliminação do cerrado total em nosso município, nós temos aqui as constantes queimadas, que é uma agressão objetiva à vegetação em decorrência da destruição da fina camada orgânica do solo e também a destruições de sementes, raízes, plantas, poluições atmosféricas e enfraquecimento da terra. O terceiro aspecto que nós estamos observando com frequência em nosso município é o desmatamento. Com o desmatamento, nós temos uma perda total da biodiversidade, a degradação dos mananciais, a redução do regime de chuva. E os antigos dizem que novembro, dezembro, janeiro e fevereiro em Paracatu chovia muito. E isto hoje as chuvas são escassas. E extinção da fauna e flora. Quando nós conversamos a respeito destes assuntos com pessoas mais idosas, eles comentam a diversidade da fauna e flora que existia aqui em Paracatu. E tudo isto foi eliminado. Nós estamos hoje com a extinção quase completa da fauna e da flora. A agricultura é o quarto item. Na agricultura, que destruíram o cerrado, plantação de feijão, soja, milho e cana-de-açúcar, tudo isso com irrigação com pivô central. E o grande problema dos pivôs centrais
são justamente o esgotamento das águas subterrâneas. E também o uso excessivo de agrotóxicos que contaminam o solo, o ar, os riachos, os rios e as lagoas. Um outro aspecto que também precisa ser analisado é a pecuária, que houve um desmatamento para a pastagem, tendo um uso não apropriado do pastejo, com excesso de lotação dos pastos, ocasionando o empobrecimento do solo, a contaminação pelos coliformes fecais dos riachos, dos rios e das lagoas. Com isso, nós estamos ressaltando que tanto a agricultura, tanto a pecuária, o desmatamento e as queimadas, elas estão destruindo o nosso ambiente em que vivemos. Um outro aspecto interessante em nosso município são as mineradoras, que têm um uso excessivo das águas superficiais e das águas subterrâneas, levando o esgotamento dos recursos hídricos do município. Os metais pesados estão circulando nos nossos mananciais, destruindo o ser humano, a fauna e a flora. O arsênico liberado pela mineração tem contaminado a água superficial e a água subterrânea e o ar que nós respiramos. Contaminação da flora, da fauna e dos seres humanos. Um outro aspecto relevante no nosso município é o esgoto. Os esgotos clandestinos são jogados em nossos riachos, nos nossos rios e em nossas lagoas. E nós utilizamos este potencial para que nós possamos nutrir, para que nós possamos beber essa água que, mesmo tratada, ela está contaminada. Com isto, a água, 100% da água do município, superficial, está totalmente comprometida na agricultura, na pecuária, na mineração e no uso do ser humano. Com esse comprometimento de 100% da água, nós podemos dizer que já começou uma guerra pela água. 50% da água subterrânea também já está comprometida. E o grande comprometimento dessa água subterrânea é justamente os pivôs centrais e as mineradoras, que estão sugando esta água subterrânea, que seria uma reserva, para as suas atividades lucrativas. As águas subterrâneas e superficiais estão contaminadas, foram contaminadas pela agricultura, pela pecuária, pelo esgoto e pela mineração. Com esta abordagem, nós podemos concluir o seguinte: o solo, o ar, a água, os alimentos estão todos contaminados. O sistema que estamos vivendo é um sistema de morte, é um sistema de destruição. Então nós devemos ter consciência que o homem está destruindo o planeta Terra, está destruindo o seu município e, além disso, está destruindo a si próprio. Nós devemos buscar uma vivência onde há harmonia, onde possa existir harmonia com o espaço que nós estamos vivendo. Nós devemos ressaltar que nós não estamos em festas. E quando nós conversamos com as pessoas, tudo está certo, tudo está correto, tudo está harmônico, e nós não temos consciência desta degradação. Não temos consciência que o homem está destruindo a si mesmo, a fauna,
a flora, o solo, a água e tudo que está ao seu redor. E eu pergunto, esta é a finalidade do ser humano? O ser humano é uma erva daninha do planeta Terra que precisa ser extinto para que o planeta Terra possa sobreviver? A resposta para isso é que o ser humano ele tem uma estrutura de morte, de destruição, mas ele tem dentro de si também uma estrutura de vida, uma estrutura sinérgica de conservação, de amor, de cooperação. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que foi ressoltado, foi puxado para fora do ser humano a sua estrutura de destruição, a sua estrutura de morte. Quem fez emergir esta estrutura de morte e de destruição foi o sistema. E o sistema nos dá festa, nos dá engodo, nos dá discursos falsos através dos nossos líderes políticos e esquece que a salvação nossa, do homem e do planeta Terra, está na imersão da estrutura de vida, da estrutura de conservação, da estrutura de ética, para que nós possamos viver em harmonia com a flora, com a fauna e com os outros seres humanos. Porque nós não estamos aqui na Terra para destruir o planeta visando aspectos econômicos. Se nós vivermos neste planeta buscando a nossa sobrevivência com simplicidade, nós nos conservaremos e teremos condições de conservar este espaço que nós estamos vivendo. Eu disse tudo isto não como crítica, mas para que nós possamos refletir e deixar emergir em nós a estrutura de amor e a estrutura de cooperação. Obrigado.